E está no ar desde sexta-feira o acervo Vladimir Herzog, um site que reúne quase 2.000 itens sobre a vida pessoal, profissional e o legado deixado pelo jornalista brutalmente assassinado pela ditadura civil-militar em 1975. Entre vídeos, fotografias, documentos, correspondências e outros itens, o acervo apresenta aspectos até então totalmente desconhecidos sobre a vida de Herzog, como seu envolvimento com o cinema, o teatro e a fotografia. E para conversar conosco a respeito, temos aqui o arquiteto e cineasta Luiz Ludmer, ele que compõe o conselho do Instituto Vladimir Herzog e é o curador do acervo Vladimir Herzog. Bom dia, Luiz. Bom dia, Glauco. É um prazer estar com vocês de novo aqui na Rádio Brasil Atual. Prazer é nosso. Luiz, eu queria que você falasse a respeito justamente do acervo, de como surgiu essa ideia de disponibilizar de forma digital esses itens relacionados à vida e à obra mesmo de Vladimir Herzog e também o que as pessoas podem encontrar nessa plataforma digital. Bom, Glauco, ano passado eu vim aqui à rádio também para falar sobre a exposição que a gente fez no Itaú Cultural. E esse lançamento agora do acervo digital é uma segunda etapa dessa pesquisa que começou há 2 anos atrás, com o apoio do Itaú Cultural ao Instituto Vladimir Herzog. E dessa vez a gente conseguiu montar um acervo online em que não há uma curadoria específica, mas a totalidade dos documentos que a gente encontrou em pesquisa em mais de 20 arquivos públicos e particulares, privados, pelo Brasil e na BBC de Londres, onde o Vlado trabalhou, ou de amigos e familiares que guardaram documentos referentes à produção em vida. Então, para nós é uma grande celebração da vida e da obra do Vlado, que faz parte da missão do Instituto Vladimir Herzog, celebrar e apregoar os valores da democracia, da liberdade de expressão, desde a nossa fundação há 11 anos atrás. Acho que agora é mais um passo nesse sentido. E são 1.700 documentos, então é uma infinidade de conteúdos. Seja matérias jornalísticas, seja vídeos, filmes produzidos ou dirigidos pelo Vlado, roteiros de cinema, lados mais curiosos sobre ele, correspondência. Eu podia ficar horas aqui falando. E justamente em relação aos aspectos que são pouco conhecidos da vida do Vlado, o que as pessoas podem encontrar ali, Luiz? Olha, eu acho que em relação ao que a gente já havia apresentado ao público na exposição do ano passado, se confirma a veia cineasta do Vlado. Então, principalmente nos documentos que a gente traz da Cinemateca Brasileira e apresenta no acervo, e nas correspondências, nas cartas trocadas pelo Vlado com amigos, a gente percebe essa conexão profunda dele que permeia toda a carreira jornalística. Então, ele não só estuda cinema, como escreve crítica de cinema, e há roteiros e argumentos que ele deixa prontos e nunca conseguiu produzir em vida, de documentários que ele tinha interesse. Sempre, tanto nas pautas jornalísticas quanto nos documentários em cinema que ele trabalha, há um cunho social, uma preocupação com o país, com a educação, com a cultura, democratização, a educação e a cultura. Também acho que os documentos da família, da infância, essa parte que faz com que a gente entenda que, embora ele fosse uma pessoa que tivesse um circuito de amigos e intelectuais com quem ele convivesse, que fossem a elite intelectual do país na segunda metade do século XX, ele também era uma pessoa como nós. E eu acho que o acervo serve para aproximar-nos dessa humanidade do Vlado, que morreu assassinado há 45 anos, aos 38 anos de idade. Então, muita gente que nasceu depois de 75 fica com essa imagem só do assassinato. E o acervo tem essa coisa, acho que a grande peculiaridade é mostrar uma pessoa, a história da vida de uma pessoa que produziu e pensou o nosso país. Esse aspecto da humanização, digamos, é muito importante, né? O Iver Zog, inclusive, comentou com a gente a respeito desse aspecto, Luiz, porque muitas vezes tem ali o personagem histórico, mas ele não é só um personagem histórico, ele era uma pessoa que tinha ali a sua família, que tinha os seus amigos, seus círculos de convivência, que até hoje sentem muita falta dele por conta desse assassinato brutal por parte do aparelho de Estado brasileiro.
Você tem toda a razão. A constituição de um acervo como esse, ele sempre envolve a família. Parece que tivemos um problema aqui com a conexão. Estávamos falando com Luiz Ludmer. Vamos tentar aqui fazer a reconexão via Skype, né? Ele que estava falando a respeito desse acervo digital relacionado ao jornalista Vladimir Herzog. Nós que conversamos também a respeito desse tema com o filho de Vladimir Herzog, o Ivo Herzog, a semana passada, mas agora o acervo já está no ar, disponível para as pessoas poderem acessar. Então é muito importante. O Luiz aqui está falando dos desafios, né, de como foi montar isso, e agora a gente retornou com ele. Vamos lá, Luiz. Tivemos um probleminha, mas vamos em frente. Tudo bem, acontece. Eu moro numa região que tem essa hora é hora de pico de internet. Como eu acho que eu parei na parte da relação com a família, Exato. eu acho que a gente contou muito com a ajuda da família, é muito importante na constituição de um acervo, mas justamente essa peculiaridade de trazer arquivos que estavam em outros acervos, no acervo da Cinemateca, no arquivo da Unicamp, no Fundo Perseu Abramo, no IEB da Lélia Abramo, do Alex Vianney da Cinemateca do MAN do Rio, isso trouxe coisas que a família não conhecia, principalmente, por exemplo, as cartas, que são a voz do Vlado em primeira pessoa, muitas vieram desses lugares de pessoas que receberam cartas do Vlado. E aí é muito interessante você poder conhecer um intelectual em primeira pessoa. Você, em geral, não conhece o que o seu esposo, sua esposa, o seu pai escreve num e-mail. Ninguém entra nessa intimidade. E o acervo propiciou isso à família e agora ao público. E eu queria que você falasse também a respeito das dificuldades e de como foi montar esse acervo, porque uma coisa é uma exposição, né, física, e outra é um acervo digital. Como é que foi isso? Como foi a construção desse projeto, Luiz? Bom, Glauco, eu contei com a ajuda de uma equipe de pesquisadores no início do Itaú Cultural e depois, no último ano, já no Instituto Vladimir Herzog, coordenada por mim. Eu tive o suporte do Instituto Vladimir Herzog. É uma burocracia enorme hoje em dia visitar arquivos públicos e pesquisar. Acho que é relevante dizer aqui que memória é um bem comum da nação. A gente tem direito à memória. E eu tive a receptividade e a colaboração desses arquivos em liberar a licença para uso no acervo Vladimir Herzog, a quem eu sou muito grato, porque todo arcabouço jurídico para você licenciar com os arquivos públicos e negociar com familiares que detinham é uma costura muito fina. E eu também tive pesquisadores a quem eu sou muito grato. A qualidade da pesquisa eu acho que é bastante alta. E agora também uma sensação de que, bom, encontramos tudo isso, a gente visitou tudo que a gente supunha que existia sobre o Vlado nos outros arquivos, mas muita coisa pode surgir. E uma vez que o acervo está online, o www.acervovladimirherzog.org.br, a gente começa agora a receber também e-mails de pessoas dizendo: olha, eu pedi para o meu pai ver essa foto, eu sei que ele trabalhou na TV Cultura e ele me deu os nomes de quem está na foto. Então, é um arquivo vivo, as pessoas continuam colaborando e a gente vai incrementar e corrigir e trazer novos dados que surgem agora. Mas a memória como patrimônio do país, e principalmente a memória de pessoas que às vezes ficaram marcadas pela tragédia e não pelo brilhantismo do que elas produziram, eu acho que é um assunto que a gente pode conversar mais e que é muito importante nesse momento do país. E o fato de ser um acervo justamente digitalizado, né? Porque muitas vezes o material impresso simplesmente não pode ser modificado, só se você fizer outra impressão. E aí possibilita justamente essa teia de relações, né, Luiz? Ou seja, as pessoas se identificando, conversando, agregando mais informações ao material que já está disponibilizado ali de forma virtual. É algo bastante rico, uma experiência bastante rica desse ponto de vista, não? Sim, eu acho que a pandemia, embora seja
grande horror tudo isso que a gente está vivendo, ela comprova o quanto as plataformas digitais são relevantes para a sociedade hoje em dia. E ter esse acervo, embora o Instituto também tenha a intenção de ter o acervo visitável para pesquisadores e para o público em geral na nossa sede, ter esse acervo online, ele amplifica a capacidade das pessoas poderem acessar e conhecer essa documentação toda, e a gente tentou fazer com que esse acesso fosse muito fácil e intuitivo ao público. É muito legal porque a gente pôde também gravar, por exemplo, uma coleção de histórias de vida de amigos do Vlado, com o Museu da Pessoa, numa parceria. Então tem muitos depoimentos em vídeos, coisas novas que foram produzidas para a exposição, que o Itaú Cultural também cedeu para serem incorporadas no acervo. Então é um acervo que, além de ter toda a documentação estática, digamos assim, uma carta que você vai ler, tem muitos filmes, vídeos, entrevistas, depoimentos, a gente transcreveu muitos documentos, todas as matérias escritas pelo Vlado no Estadão estão transcritas para download em PDF, então é um jeito que as escolas vão poder usar nas suas, pensando em como criar conteúdos transversais e a educação da história, dos direitos humanos, ou mesmo educação de temas como os temas que o Vlado tratava, que a crítica social, os problemas do país, está tudo lá, bastante acessível. Eu acho que online e as plataformas digitais hoje ganharam uma força, mesmo nós aqui estamos funcionando só porque pode ser virtual. E Luiz, esse aspecto que você tocou é bastante importante. Hoje a gente tem uma tentativa de revisionismo histórico por parte, inclusive, de pessoas que estão no poder, querendo dizer que não houve ditadura no Brasil, não houve golpe de 1964, e esse acervo pode justamente ser um subsídio importante para os educadores mostrarem para as novas gerações o retrato de um período histórico importante, né, do Brasil, e que a gente espera, inclusive, em relação à questão do autoritarismo da ditadura, que não volte nunca mais. Sim, Glauco, que não volte nunca mais e que as pessoas vejam no site o como era difícil e, ao mesmo tempo, relevante o que aqueles jornalistas e o Vlado, aquele grupo de pessoas, o círculo social em que o Vlado se inseria profissionalmente, produzia de crítica ao regime. O Vlado, ele nunca foi da imprensa alternativa. Eu acho que isso é uma coisa interessante de observar, porque a grande imprensa também criticava o regime dentro do... Obviamente havia censura, mas eles conseguiam publicar críticas relevantes. Então é inegável o quanto também, em última instância, o Vlado acaba sendo chamado a depor e a tragédia acontece do assassinato, porque de alguma maneira o que ele produziu naquele período incomodou os militares e que estavam no poder. Eu acho que sim, nós temos que nunca esquecer e nós temos que fazer o possível para evitar esse revisionismo histórico que hoje tentam impor à nossa sociedade. E nada como a boa educação e o acesso à cultura para a gente transformar esse país. Assim como o Vlado e os seus colegas jornalistas no período defendiam, eu acho que nós do Instituto Vladimir Herzog também defendemos a educação e o acesso à cultura, a educação pública de qualidade, como a grande maneira da gente transformar essa sociedade e sair desses buracos em que a gente acabou entrando recentemente. Agora, Luiz, para a gente encerrar, queria que você deixasse a dica. Como as pessoas podem acessar o acervo, a plataforma digital a respeito de Vladimir Herzog? Glauco, é muito simples, é www.acervovladimirherzogtudojunto.org.br. Ali você vai encontrar no botãozinho O Projeto tem um tutorial de como navegar pelo acervo, tem um tutorial que explica os descritores, de como a gente descreve cada documento,
E aí você pode optar por escolher os destaques, que saem na homepage, sempre diferentes destaques, ou navegar pela biografia que a gente redigiu, que tem 24 hiperlinks que expandem a biografia, ou navegar por uma linha do tempo, que eu acho que é uma linha do tempo que inclui toda a vida do Vlado e depois do assassinato, toda a luta por memória, verdade e justiça, os documentos históricos, desde a certidão de óbito, que em 2013 finalmente conseguem dizer que o Vlado morreu não por ter se matado, mas por lesões e maus tratos, até a última sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 2018, que condena o Estado por omissão em apurar o assassinato do Vlado. Mas é muito simples, é muito intuitivo. Quem tiver dificuldades, o e-mail é contato@vladimirerzog.org e nós estamos solícitos a dar o suporte necessário. Tá certo, Luiz. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco e ouvintes. Até a próxima. É sempre um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Conversamos aqui com o arquiteto e cineasta Luiz Ludmer, ele que compõe o conselho do Instituto Vladimir Herzog e é o curador do acervo Vladimir Herzog, plataforma digital lançada na última semana. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.